Hoje o nosso episódio é um pouco diferente. Vamos falar da adultização, um tema que está bastante em alta por causa do vídeo do influenciador Felca, que viralizou e tem milhares de visualizações. Você já deve ter ouvido falar e visto esse vídeo, né? Como o nosso objetivo aqui é falar de educação e esse assunto é totalmente relacionado na educação de crianças e jovens, nosso objetivo aqui é trazer orientações para que a gente possa proteger as crianças e os jovens nas redes sociais. Olha, um relatório da Unicef, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, constatou que 1 a cada 12 crianças no mundo já foi vítima ou foi exposta a algum tipo de abuso online. Muito preocupante isso, né? Bom, mas antes de começar esse bate-papo, eu peço para você curtir o vídeo, seguir o nosso canal. O que a gente faz aqui é jornalismo independente, então preciso aí da sua ajuda, da sua colaboração para poder continuar o projeto. Bom, vou apresentar hoje os nossos 2 convidados. Recebo pela primeira vez aqui no nosso Educa Podcast 2 convidados. A influenciadora Valéria Pacheco, que já trabalha há bastante tempo com a internet, né, Valéria? Muito obrigada pela presença. Oi, Janaína, é um prazer para mim estar aqui com você, né? Já participei de programas, né, que fui entrevistado por você, então é um privilégio. Parabéns pelo programa. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. A gente conversa também com o advogado Tiago Weiser, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada pela presença. E eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder falar sobre esse tema tão polêmico, né, Janaína? Bastante polêmico, que está chamando bastante atenção, né, Tiago? Valéria, a gente sabe, né, que essa questão de adultização não é recente, tem acontecido aí há muito tempo nas redes sociais, mas agora que esse assunto veio mesmo à tona. Vocês assistiram o vídeo do Felca, como que vocês receberam esse conteúdo, Valéria? Eu achei o Felca muito corajoso, porque ele fez algo que várias pessoas às vezes tinham vontade de fazer, mas não conseguiam fazer, e ele colocou à tona algo que é extremamente necessário de ser falado. Polêmico, difícil, principalmente para nós que somos pais, mas muito necessário. Então, achei ele extremamente corajoso. Eu confesso que, para mim, é muito difícil ver as imagens. Então, eu vi alguns trechos, mas eu não dei conta de ver, porque realmente é algo que mexe com a gente. A gente que é pai e mãe, a gente amplia muito nossa empatia, nosso olhar fica diferenciado em relação a isso. Então, eu acho que é de extrema importância a gente comentar sobre esse assunto. Então, te parabenizo mais uma vez por estar se colocando nessa posição, que é algo bem complexo mesmo e polêmico. Sim. Tiago, como é que você também, né, tem filha também, assistiu a tudo isso? Como a Valéria falou, também não consegui assistir algumas cenas. Você passa ali, né, porque é chocante demais. Mesmo que algumas estivessem borradas, ele é muito impactante. E isso tá aí na internet para qualquer pessoa ver, né? Como é que você recebeu isso? Exatamente, Janaína. Na verdade, os primeiros prints dos vídeos eu acabei recebendo pelo TikTok, e aí eu fui descobrir o que estava acontecendo. Eu vi que muita gente estava repostando aquele assunto, e aí fui assistir a matéria completa, vi que o Felca fez assim, ele fez o trabalho de um herói, né? Ele se expôs, ele colocou a cara dele para falar de um assunto altamente polêmico, e ele fez não só isso, ele fez um processo investigativo. São 12 meses de trabalho antes dele fazer essa live, chamar ali uma psicóloga. Então, assim, ele fez algo que todos precisam fazer, ter coragem de fazer, né? Não tô falando que a gente tem que largar os nossos trabalhos para começar a falar de assunto polêmico, mas eu tô falando que a proteção da criança é dever e obrigação não só do Estado. Ela é dever e obrigação do Estado, mas é também das famílias, é de quem pode fazer isso, é de quem pode se posicionar. Então, se ele pode se posicionar e ele o fez, ele tá de parabéns. Aquilo foi um absurdo, aquilo é um absurdo. Então, eu dou os parabéns pro Felca. Ele foi incrível, ele foi um herói. E a gente sabe, né, essa questão das redes sociais para criança, para jovem, já tem muita criança que usa as redes também para ganhar seguidores e acaba até monetizando, se tornam influencers, né? Mas é preciso ter muito cuidado, né, Valéria? Você que também trabalha com isso, Sim. vive isso no dia a dia, sabe como é, né? Eu trabalho como influencer há muitos anos e o José, ele já está totalmente acostumado
com as câmeras, porque desde a gestação ali eu já vinha, né, gravando conteúdos e tudo. Então, assim, hoje o que eu prezo e sempre prezei, mesmo antes de ser mãe, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Para tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter equilíbrio. Então, eu trabalho com isso e meu filho, minha família, meu esposo, eles sabem disso, eles estão inseridos nesse contexto. Mas eu tento levar algo com muita leveza. Então, por exemplo, hoje, marcas, conteúdos que eu proponho a fazer, são conteúdos que vão levar algo de bom para as pessoas, que vai totalmente de encontro ao meu propósito de vida. Que hoje eu busco reacender a fagulha divina das pessoas. Então, eu busco colocar conteúdos do bem, conteúdos que vão gerar algo positivo, que vão gerar harmonia. Então, as pessoas que me acompanham, elas querem, às vezes, acompanhar alguma coisa que está acontecendo com meu filho, está acontecendo com meu esposo. Mas eu sempre prezo pelo bem-estar da minha família. Então, se eu vou postar alguma coisa, eu penso, olha, isso aqui, não, tá direitinho, dá pra colocar. Ah, tá, não, vai aparecer outras crianças. Ah, essas mães querem que as crianças delas apareçam no meu vídeo? Ah, tá bom, vamos pedir autorização. Tá. Ah, tá, ele vai, agora vamos fazer uma campanha para um parque aquático. Ah, vou colocar ele com uma roupinha bem tampadinha, porque eu não vou ficar expondo as partes do meu filho. Então, assim, são cuidados que eu acho que os pais que trabalham com isso, que inclusive eu acompanho pais que trabalham de uma forma muito leve, muito bonita, que é tão legal você poder ver, às vezes, conteúdo de criança, que dá uma leveza, dá uma alegria pro seu dia. Hoje mesmo eu estava assistindo os conteúdos da Morgana, que é uma jornalista, ela é mãe daquela menininha, Alice, que viralizou no comercial do Itaú. Sim. Gente, os conteúdos dela são incríveis. Ela fala sobre maternidade, ela explica, hoje ela já dá curso, ela já tem 2 crianças. Então, assim, é uma leveza, é gostoso você ver. Então, eu acho que o que é extremo nunca é legal. Você não vai adultizar a sua criança e expor ela de forma desnecessária, agressiva, né? E ficar fazendo isso. Então, eu acho que a gente tem que ter cautela, sim, mas para tudo na vida. Sim. E é bom a gente falar, Thiago, também desses bons exemplos, né? Porque tem as pessoas, tem os maus exemplos, que é o que a gente viu no vídeo, mas tem pessoas que acabam ali levando até boas informações, como cuidar melhor dos filhos, como ter atenção, às vezes em relação a doenças também, né? Uma doença ali, a gente viu, por exemplo, o filho do Thiago Leifert, que é a filha, né, que teve a doença, e ele falou sobre a doença. Então, também tem esse lado bom das redes sociais. Exatamente, né? E de um lado você vê uma mãe que tem estrutura familiar, você percebe aqui pela fala dela, olha o carinho que ela traz, olha a consciência que ela traz quando fala da família inserida no trabalho, da família inserida nas redes sociais, que ela dos vídeos que ela produz, do conteúdo que ela produz. E aí você pensa sempre que a gente precisa sempre ter um princípio antes de qualquer coisa, que é o princípio de proteção dessa criança, né? O princípio de proteção da família. A LGPD, ela traz esse conceito, né? Eu, como especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, é uma legislação que traz esse conceito da autodeterminação. O princípio base dessa legislação é ela falar justamente que a criança está no momento que ela está se descobrindo, ela está criando as suas convicções, ela geralmente está na primeira infância e já está recebendo vídeos de YouTube, vídeos de redes sociais, e a gente tem que se preocupar com isso, por quê? Porque se a gente entrega para essa criança conteúdos, se a gente permite que essa criança simplesmente assista conteúdos que não são para a idade dela ou que influenciam ela indiretamente, a gente está trabalhando isso na formação dela, que é na primeira infância. Então, imagine se a família não se estruturar, né, de uma maneira que a gente consiga atender a toda essa preocupação, mas se a sociedade também não entender que não são meus filhos, são nossos filhos, né? Aqui de um lado você vê uma mãe amorosa falando e aqui do outro você vê um pai furioso, advogado, irado, né, com uma situação dessa, porque eu fico imaginando a minha filha numa exposição dessa. Primeiro que assim, minha filha nunca entraria num lugar daquele, porque eu como pai não deixaria. Eu não sei onde está o pai daquelas meninas. E as mães, e aí tem mães autorizando, pais autorizando ali. Eu fico imaginando como foi a infância deles, porque deve ter sido alguma coisa, deve ter traumas ali muito profundos, porque um pai e uma mãe numa estrutura familiar, numa família que tem estrutura, numa família produtiva, numa família que enxerga o bem e o mal, o masculino e o feminino, não é possível deixar o seu filho participar do negócio daquilo. É uma exposição, assim, você está rasgando a nossa legislação brasileira, primeiro, você está cometendo vários crimes, em segundo, e terceiro, é uma família disfuncional, completamente, né? Deixando os filhos na mão de um criminoso. Então, assim, eu fico revoltado.
Acho que vocês vão ter, os telespectadores aqui vão ter sempre o 8 e o 80 aqui, né? Uma mãe toda amorosa, com uma estrutura familiar maravilhosa. Eu também tenho uma estrutura, a gente se desenvolve, as pessoas precisam se desenvolver, né? Mas aqui tem um lado de um pai furioso. É o feminino e o masculino falando aqui. Acho que você acertou aqui na hora que você nos convidou, viu? Estamos equilibrados. Estamos equilibrados nessa mesa. Então estamos. Valéria, você então com seu filho pequeno, né? Como é que você faz para controlar esse acesso a alguns tipos de conteúdo nas redes sociais? Ele tem um tempo para ficar usando? Vocês têm controle? Eu sei que tem alguns aplicativos que controlam. Como que é para você? Sim, o José, a gente autoriza, ele pode usar o tablet e entrar no YouTube, mas a gente coloca o YouTube Kids e a gente coloca ali um controle parental que a gente consegue colocar a faixa etária dos desenhos que vão estar sendo assistidos. Mas sempre que ele está vendo, normalmente é quando ele chega da escola, ele já corre e já sabe que ele pode pegar, ele abre a gaveta, já pega o tablet e vai ver, que é o momento dele assistir. Aí naquele momento, eu ainda fico assim, ó, com a orelha em pé. Porque pode ser que o YouTube faça uma peneira que eu ainda achei que não tá boa. Aí eu vou lá e falo, filho, esse negócio tá meio violento. Eu não tô gostando disso aqui não, vamos bloquear. Aí ele fala, tá bom, mamãe. Aí a gente já bloqueia. Aí eu falo, quando começar esse trem aí de novo, eu sou mineiro, viu, gente? Já tô aqui usando meus termos. Aí eu falo, você já me avisa porque nós vamos bloquear de novo, se aparecer. Aí ele, tá bom, mamãe. Então ele já fica esperto, ele já sabe que tem certos conteúdos que eu não gosto, que às vezes, por exemplo, o YouTube libera outras pessoas jogando. E aí os meninos às vezes falam palavrão, entendeu? Tô jogando, não sei o que, pá, fala um palavrão, do nada. Aí eu não quero aquilo ali pro meu filho, então, puf, eu já corto. Então isso aí foi uma forma. Aí agora ele fez 6 anos, ele acabou de fazer 6 anos. Aí meu marido liberou ele pra ele jogar pelo tablet. Só que os jogos, ele baixou lá 1000 jogos que são offline. Legal. Então, são aqueles jogos que a gente jogava na infância. Então, tem uns joguinhos de luta, tem Tetris, tem não sei o que lá. Então, coisinhas assim, leves, jogos que a gente já jogou, que a gente já conhece, e é tudo offline. Eu acho importante essa questão do offline, porque eu já li vários artigos de jovens e até crianças que cometeram atos contra a própria vida, ou contra alguém da família, influenciados por jogos online. Porque o parceiro lá trocava ideia e falava, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E aí tá jogando aquele jogo de assassinar. Eu vi até um menino que parece que assassinou a família inteira. Ele tinha, sei lá, 8 ou 9 anos. Uma coisa horrorosa. Então, assim, ali no jogo ele vê aquilo, ele já acostuma a mente dele a achar que aquilo é normal. Quando ele vai pra realidade, ele já faz. Então, com meu filho, a gente tenta fazer isso. Celular de jeito nenhum. Porque hoje, meu celular é meu meio de trabalho. Eu tenho 2, inclusive. Eu tenho um para trabalhar e um para viver. Ele não encosta nenhum. Eu não deixo meu filho encostar no meu celular. Porque imagina se ele pega um conteúdo meu, apaga alguma coisa que eu tenho que trabalhar. Então eu falo, filho, celular é para adulto. Você não pode. Aí ele tem lá o tabletzinho dele. Então hoje lá em casa a gente tá fazendo assim e tá funcionando. Ele tá respeitando. Quando não respeita também a gente bota uma moralzinha, faz uma pirraça ali, mas depois entende. Então, e tem sempre estar atento, né? Do lado. Muito, muito. Eu nunca deixo ele estar vendo sozinho. Eu posso estar cozinhando, fazendo alguma coisa, mas eu fico esperta. A gente sabe, né? Que depois que a gente vira pai e mãe, a gente fica tipo com um super-herói, meio que o efeito aranha. Aí você já fica mais de ouvido em pé, você já sabe o que está acontecendo. Então, lá em casa tem sido assim. Muito bom. Tiago, você já falou um pouquinho, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que você é especialista, e ela aborda também essa questão da criança, o cuidado com menores de idade. Fala um pouquinho mais pra gente como que a lei protege também os menores de idade, e também na internet, né, porque tem as regras aí da lei, como que é? Legal, tem sim. Na verdade, essa legislação ela tem lá no artigo 14 um princípio que fala do melhor interesse. Então, sobre qualquer ótica que a gente olhar, mesmo com autorização de pais, tutores legais, responsável legal, primeiro a gente tem que olhar para esse princípio de melhor interesse para a criança. Então, ela está sendo exposta a uma situação, tá bom, precisa ser exposta? Essa é a primeira pergunta. Precisamos disso? Qual a necessidade? Qual é o fim disso? É um fim benéfico, igual a filha do Thiago Leifert. É um fim benéfico. Olha, legal, então vamos pegar a autorização dos pais agora. Já que a gente pensou no melhor interesse, que é um princípio anterior, vamos pensar agora na autorização dos pais. Agora, no caso, você coloca nas redes sociais influenciadores mirins, influenciadores crianças, né? Os pais monetizando esse tipo de coisa. Como é que funciona a lei em relação a isso? Primeiro, então pensar se o que está sendo feito não vai expor a criança a um vexame, a uma situação que ela não precisa passar, ou se vai colocar ela sob uma pressão que não faz parte da idade.
Né? Imagine crianças entrando em depressão porque estão são negativadas, estão sendo atacadas por haters, canceladas. Gente, uma criança não tem que passar por isso, não faz parte disso. Até no próprio vídeo do Felca, ele mostra um exemplo, né, de uma mãe que ficava fazendo, né, brincadeiras com a filha e ridicularizando a filha mesmo, né? Eu acho que é esse o caso. É esse o caso, exatamente. Você imagina, se quem deveria defendê-la traz isso, né, expõe a criança ou coloca ela numa situação em que ela se sente constrangida, poxa, como é que vai ser o futuro dessa criança? Ela tá ali na primeira ou segunda infância. Gente, então a lei traz isso muito claro. Primeiro, o melhor interesse. Então a gente tem que pensar no interesse da criança. Depois a gente tem que ter a autorização dos pais ou responsável legal para fazer aquilo. Mas lembrando, pais, não é porque você é pai, eu sou pai, eu posso. Não pode. A gente vive numa sociedade com regras, com leis, com crimes, né? E você expor o seu filho a uma situação de vexatória é um crime. Você pode ter uma detenção ali de 6 meses até 2 anos por conta disso. Só por expor o seu filho a uma situação vexatória. A sua autorização garante que a lei vá contra você, pai. Então tome cuidado, os pais aí que estão autorizando qualquer tipo de coisa. A gente agora, exploração sexual, né? Imagens da exploração sexual, menores, bom, detenção de 4 a 8 anos ali, reclusão de 4 a 8 anos, então é crime, né? Então a LGPD, ela complementa a parte de tratamento de dados, mas a gente tem o ECA, por exemplo, que traz esses crimes lá no artigo 232, 240, que deixa muito claro que não é só proteger dados, é crime. É o que a gente está fazendo com a nossa família, é a sociedade, né? E também temos artigos na nossa legislação que fala que não é só responsabilidade do pai, é responsabilidade do Estado. Por isso o Ministério Público tem que estar envolvido nisso, né? Por isso a denúncia do Felca vindo com aquela bagagem toda investigativa, para o Ministério Público vai ajudar muito, né? A gente tem um judiciário afogado, a gente sabe, não dá para sair culpando o judiciário 100%, mas aquilo ali seria a responsabilidade do Ministério Público, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele trazendo toda aquela bagagem, eles vão poder utilizar isso de uma maneira muito mais... não é só mídia, né? Efetiva, né? Exatamente. Isso tem que acontecer no sentido de gerar processos, gerar punições, gerar prisões. Isso tem que ser feito. Então, tem o Estado olhando para isso, né? Tem as famílias olhando para isso e tem quem pode realmente, que é quem está na mídia, olhando para isso. Então, a legislação vai muito além, né? Só da proteção de dados. Ainda então falando de legislação, né, eu destaquei aqui uma notícia para a gente poder comentar dessa última semana também. Denúncia sobre uso indevido, né, de imagens de crianças motiva 32 projetos na Câmara dos Deputados. Essa notícia é do site da Câmara dos Deputados, né, que fala sobre a questão do vídeo do Felca e que motivou então 32 projetos na Câmara dos Deputados. Tiago, você já falou que tem as leis, esses projetos você acha que eles podem ajudar mais a ter uma visão maior? A gente sabe que são muitos projetos, né? Claro que nem todos vão ser aprovados. Como que você vê isso? É engraçado, né? A gente vê uma polêmica, uma notícia e aí sai um monte de projeto de lei. Boa parte desses projetos vão ajudar, sim, com certeza, né? Eles vão trabalhar nas minúcias onde as nossas legislações hoje não atingem. Mas a gente tem base legal mais do que suficiente para lidar com essa situação. Não precisaria desses 32 projetos de lei para a gente lidar com essa situação hoje. A gente já teria isso. O que falta é a movimentação do Estado em relação a essa segurança, tá? É isso que nós não temos hoje, mas temos legislação para isso. O que falta realmente é a conscientização. E tudo está na educação, né? Tudo começa na educação. Né? Então tá lá atrás. Então a gente tem a educação nas escolas, precisaria colocar a educação sexual, desenvolvimento humano nas escolas, precisaria colocar isso de uma maneira que a gente conseguisse se conectar a essas crianças e colocar para elas a realidade do que elas realmente estão fazendo, do que elas estão vivendo e os riscos que tem, né? E conscientizar os pais. Mas falando sobre legislação, eu vi alguns desses projetos, são muito legais, trabalham nessas linhas que a legislação base não trabalha, mas a gente já teria o suficiente aí para lidar com essa situação, com certeza.
Valéria, é interessante a gente ver, né, que está envolve todo mundo. Quando é uma polêmica, né, é toda a sociedade, todos os profissionais, aí tem a classe política também, é claro que eles querem também discutir mais sobre isso, né? Por isso que quando a gente fala que vira polêmica é importante por causa disso, para a gente poder discutir mais e procurar um caminho aí, uma solução para as crianças não serem tão expostas, né? Com certeza, Janaína. Eu acho que, como o doutor Tiago falou, as leis estão aí, né? E estão para poder realmente fazer, cada um fazer a sua parte, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E como que a educação é importante? Você entender o que trouxe de valores da sua família, igual a gente, né? A gente vê que nós temos hoje famílias estruturadas, mas como ele disse, pode ser que esses pais que estão submetendo essas crianças a isso, eles vieram de uma família desestruturada. Então, tem todo um processo lá atrás que aconteceu que está levando isso a ocorrer hoje, né? Então, hoje eu vejo assim que eu, por exemplo, busco dentro da minha família e dentro de tudo que eu vivo, viver essa verdade de levar algo de positivo para as pessoas e que é a minha realidade. Na minha realidade está acontecendo isso, então eu quero que as pessoas tenham, por meio das minhas redes sociais, um alimento para a alma. Né? Então, a gente está alimentando nossa alma? Que tipo de música que a gente está ouvindo? Que tipo de conteúdo que a gente está consumindo? Porque se as músicas que você ouve, todas são músicas que falam de violência, coisas ruins, os filmes que você assiste, as séries, os livros que você lê. Aliás, hoje em dia quase ninguém lê mais, né? Então, os influencers que você segue, o que eles estão levando para o seu subconsciente? Com o que você está alimentando sua alma ali? Então, eu acho muito interessante a gente olhar, parar e refletir para que caminho que a gente está indo. Que é isso, exatamente o que você falou. Qual que é o caminho que a gente está indo? Então, as escolhas, eu vejo que hoje em dia, né, é uma frase que eu gosto, que eu falo assim, que a gente não só colhe o que a gente planta, mas a gente escolhe o que a gente planta. A gente tem que escolher bem e ensinar nossos filhos a escolherem bem, né? A gente fazer escolhas assertivas para tudo correr da melhor forma. Então, se tá chegando nesse ponto aí, que a gente tá vendo que o Felca foi corajosíssimo de mostrar, imagina o que não tá por baixo do tapete que ainda não foi falado. E que lá nos Estados Unidos, ano passado, rolou um caso aí terrível também, né? Então, mostrando vários, né, artistas que sofreram abuso desde a infância. Então, a gente vê que isso é algo que acontece há muitos anos. Bem antes das redes sociais, já tinha o quadro do Michael Jackson, da família dele toda, todo o abuso que ele sofreu desde criança, tudo que aconteceu. Então, assim, tem várias situações. Hoje está desencadeando o que a gente está vendo com o que a gente tem hoje, né? Mas já aconteceu há muito tempo. Então, eu acho legal, sim, ter as leis corretas, mas, principalmente, a gente ter a nossa própria lei interna, que a gente caminhar mais para o caminho do bem, né? Com certeza. E uma coisa interessante que eu achei, que o Dr. Tiago falou, é a questão da responsabilidade, né? Às vezes você vê uma cena ali na internet de uma criança que nem é da sua família, que você não conhece, mas a responsabilidade é de todos nós, né? A responsabilidade da infância, uma infância, né, com saúde, com respeito, não é só da mãe e do pai ou da família, né? Todos nós. Você vê uma situação ali, denuncia, né? Procure, isso, porque não é só de quem conhece. É exato, bem por aí, não, né? São meus filhos, são nossos filhos. É o filho da pátria, é o filho do mundo. Eles são a próxima geração. O que a gente está deixando para nossa... É o nosso legado. O que a gente está deixando pro próximo, né? Então, é sobre isso. Com essa questão da adultização, Thiago, você acha que agora as pessoas vão mudar um pouco a visão com relação às redes sociais, a postar fotos das crianças? Isso pode mudar um pouco? O que você acha? Eu espero que isso mude. Eu espero realmente criar aí um movimento de conscientização, né? Espero que muitas pessoas compartilhem o lado bom dessa história, né? E espero que isso sirva como alerta para que os pais desavisados, que a gente, infelizmente, tem pais que não se conectam muito com as redes sociais e não estão muito ligados na tecnologia, mas os filhos estão. E como é que esse pai que não entende de nada de tecnologia fiscaliza o filho, fiscaliza o celular do filho? Ele acaba se alienando em relação a isso. Então, como que a gente faz com isso? Será que tem algum projeto de lei pensando nisso? Daquele pai que não consegue fazer a devida fiscalização? Será que as crianças deveriam ter redes sociais? Será que não está muito cedo? Um indivíduo que ainda está em formação querer se posicionar? E ele se posiciona para outras crianças, influenciando outras crianças. Será que é isso? Ou pior, né? Crianças se posicionando para entreter adultos, que é o caso. Então, assim, a gente precisa que esse movimento ganhe cada vez mais força no sentido positivo de
Vamos aprender a como se proteger. É isso. A gente precisa saber como se proteger, porque a gente está protegendo os nossos filhos, o futuro. É isso. A gente está protegendo o futuro, né? Não adianta a gente achar que, não, mas eu tô numa bolha aqui, o pessoal que está aqui comigo, os amigos dos meus filhos, os outros pais, eu conheço todo mundo, é gente boa, mas a gente cria o filho pro mundo. O nosso filho, você geralmente vai furar aquela bolha. Via de regra, né? A gente sabe por nós mesmos, né? Quantas coisas eu não fiz que a minha mãe falou, não vai por ali. E geralmente dava ruim. O pai sabe, a mãe sabe o que tem que fazer, né? Mas a gente vai, porque a gente tá testando os limites, né? Faz parte testar os limites, mas a gente não pode deixar os nossos filhos testar esse tipo de limite, né? Isso aqui não é algo a se testar. E para você, Valéria, depois né, dessa situação, falando-se tanto sobre esse tema, fica mais com receio? Às vezes você já falou, né, já tem um cuidado, mas dá um receio um pouco maior. Com certeza. Nossa, essa fala do Dr. Tiago aí foi extremamente assertiva. Eu acho que, eu espero também, né, que as pessoas elas tomem mais consciência, que elas prestem mais atenção no que elas estão colocando nas redes sociais. E sim, eu acho que principalmente com essa questão da inteligência artificial hoje, é bem perigoso o que você vai colocar e como que alguém pode manipular aquilo ali. Então, depois disso, a gente ainda fica com a orelha já ficava em pé. Agora tá mais em pé ainda. Eu acho que realmente a gente tem que olhar, tem que zelar pelas nossas crianças, porque, como o Dr. Tiago falou, elas não são só nossas, é do mundo, e que a gente caminhe para um mundo melhor e que isso possa servir de alerta para a gente conseguir fazer exatamente esse movimento de mudança, porque está realmente chegando num limite que eu acho que não deve ser ultrapassado. Tem que parar aí, falar, opa, vamos prestar atenção porque o negócio não está indo bem, não. Verdade. Doutor Tiago, sobre responsabilização, né, de crimes na internet, os pais responsáveis podem ser responsabilizados se a criança for vítima ou até mesmo se ela cometer algum crime. Eu já fiz um programa aqui falando sobre bullying e cyberbullying. Sim. O doutor Juliano, que falou, né, que ele é especialista, fala essa questão do que as crianças fazem na internet, mas os pais podem ser responsabilizados, é sempre bom a gente falar. Podem e devem ser responsabilizados, eles podem e devem ser responsabilizados com detenção, reclusão, então, sim, eles estão cometendo o crime ali, artigo 232 e 240 do ECA, deixa bem claro ali tanto a parte de exploração de imagens com cunho sexual, a parte de exploração em relação a você expor o seu filho ou a sua filha também entra nisso, também tem detenção, multa. Então, é justamente nesse ponto que os pais, já que não tiveram o discernimento, eu não sei o que falar para um pai ou uma mãe desse. Eu sinto muito pela falta de conhecimento desses pais, eu sinto muito talvez pela infância deles, pela desestrutura da família deles, porque é uma família altamente disfuncional. Me perdoem, espero que vocês estejam assistindo a esse podcast, espero que o Ítalo assista esse podcast, aquele imbecil, me perdoem a palavra, não vou ter o menor culhão aqui de ter que me conter para falar de um cara desse. O Felca tá certíssimo. Então, a nossa legislação pune esses pais. A nossa legislação pune o Ítalo e, se Deus quiser, eles vão ser punidos sim. É o que a gente espera ver o resultado de tudo isso, né? Porque, como a gente falou, é um vídeo aí que teve muito trabalho anterior, né? Não é só que ele foi lá e, não, vou falar mal desse pessoal aqui. Não é isso, né? Tem muita apuração, né? Enfim, a gente sabe que é um trabalho importante que está trazendo também à tona esse assunto para a gente poder discutir, né? Doutor Tiago, a Valéria falou sobre inteligência artificial, sei que você também já está trabalhando nessa área. Também tem que ter esse cuidado, né, de imagens e vídeos manipulados pela inteligência artificial. Sim, a Valéria levantou uma questão altamente importante e isso reflete no Meta, por exemplo, reflete no TikTok, no YouTube, porque eles utilizam inteligência artificial para distribuir o conteúdo. Por que é que essa inteligência artificial está permitindo distribuir esse tipo de conteúdo? Por que é que está viralizando vídeo de criança aparecendo de biquíni? Gente, cadê a responsabilização das redes? Eles também serão responsabilizados, eles devem ser responsabilizados. Afinal, se eles vão usar a inteligência artificial para fazer a apuração dos conteúdos, então eles têm que usar uma inteligência artificial que funcione. Senão, volta para a perspectiva humana e vamos analisar postagem por postagem. Vai ficar muito custoso.
sinto muito. Se você permite, ou então não vamos permitir mais imagens de crianças na internet. Acabou. Então vamos só de adulto, acima de 18 anos. Já que você não tem condição da sua inteligência artificial lidar com isso, o algoritmo filtrar isso, então não vai expor mais foto de ninguém. Vai expor só foto acima de 18 anos. É uma solução. Ou então, encontrem a solução adequada. Isso aqui é um protesto. Meta, TikTok, YouTube, vocês têm que achar uma condição dessa sua inteligência artificial não distribuir esse tipo de conteúdo. Tem que ocultar esse tipo de conteúdo. Isso não tem que ser viralizado, né? E, falando agora na manipulação, sim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente coloca lá a foto da nossa filhinha linda, do nosso filho lindo, alguém pode pegar, colocar numa inteligência artificial e simplesmente arrancar a roupa daquela criança. Infelizmente, a gente tem essas porcarias dessas inteligências artificiais que fazem isso sem nenhum filtro, e isso pode acontecer, né? Manipular imagens de casais, manipular imagens de qualquer tipo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente estava fazendo um teste numa brincadeira, numa palestra, e aí meu pai é falecido, e aí eu tenho uma foto dele sem bigode. Aí eu peguei e falei, vamos colocar agora um bigode no meu pai. Aí colocamos lá numa inteligência artificial e colocamos o bigode do meu pai. Ficou igualzinho meu pai, meu pai era mesmo. Então olha só, olha o que eu consigo construir. Se eu coloquei um bigode, o que mais que eu posso fazer? Eu posso mudar. Outro dia eu peguei uma foto minha, eu troquei a camisa por uma camiseta, eu troquei a cor da gravata. O que mais eu posso fazer? Colocar a camiseta? E se eu quiser tirar a camiseta? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ter um filtro mais ético aí. Eu acho que a grande discussão deste século será a ética das inteligências artificiais. Engraçado que você falando, doutor Thiago, eu lembrei, né? Essas trends que a gente muda, às vezes, a nossa... como eu seria num desenho. Uhum. Eu tentei fazer isso, né, com uma criança da família pra eu ver, eu quero ver como ela seria com um desenho. E a inteligência artificial que eu tentei, ela não aceitou. Que falou, foto de criança eu não aceito. E assim, é uma coisa inocente. Então, é bem... É nesse caminho, né? É nesse caminho, exatamente. Eles já têm buscado muita discussão ética sobre isso, né? Então, sim, se a gente, por exemplo, tenta replicar uma foto da Madonna no ChatGPT, você já não consegue. Ele fala, olha, não, é uma foto de uma pessoa que tem uma grande importância, pode ser protegido por direitos autorais, a gente não quer que você manipule imagem de pessoas vivas, nem nada, então a gente consegue fazer coisas abstratas. Então já é legal, você vê que já existe uma ética ali. Mas não é toda a inteligência artificial que já tem esse conceito ético, né? A gente tem muita inteligência artificial, que às vezes até usam os motores dessas inteligências principais aí, esses grandes motores, mas aí são retirados os filtros ali, que são os mais sensíveis. Então, infelizmente, a gente vai lidar com uma nova era, onde vai se discutir muito sobre a ética. Não tem jeito, né? Essa questão da inteligência artificial também, né, é uma preocupação para Valéria como mãe e como influenciadora também, porque às vezes um trabalho que você faça, se alguém mudar alguma coisa que você diz, pode preocupar, né, Valéria? Com certeza. Eu acho que hoje a gente que trabalha com redes sociais, como o doutor Thiago falou, a gente tem que prezar muito pela questão ética e ainda ficar preocupado com o que pode acontecer. Então, eu, antes de postar qualquer tipo de conteúdo, principalmente que envolva minha família, meu filho, eu sempre penso ali e analiso, vejo o que pode acontecer, o que pode gerar ali. Eu, diferente um pouco do doutor Thiago, eu evito polêmicas, eu busco evitar certas polêmicas. Tanto que quando viralizou esse vídeo do Felca, eu tinha acabado de sair, um seguidor meu, que ele tem esse cunho mais polêmico, de esquerda, ele já me mandou mensagem, ele estava indignado. E aí, você não vai falar, você não vai posicionar? Aí eu expliquei pra ele, falei, olha, já tem muitos anos que eu busquei não me posicionar mais, eu tive uma assessoria de marketing, ela me explicou, no caso do meu perfil, que funciona melhor é não me posicionar sobre isso, tanto que eu achei até interessante, hoje, eu ser convidada para esse programa, porque é uma forma de eu me posicionar de forma respaldada. Então, eu tô aqui com a jornalista, que já tá falando de educação, o doutor Thiago, que é especialista nas leis. Então, aqui já tá respaldado. Então, eu posso falar? Já tá mais legal. Por isso que eu aceitei, mesmo na rotina totalmente turbulenta. Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Eu acho muito importante. E obrigada mais uma vez, Janaína. Você tá de parabéns, que podcast incrível. Eu quis trazer, né, essas duas visões também, porque é importante a gente saber, né, como você como profissional da internet, o doutor como trabalhando com as leis, pra gente poder entender um pouco melhor, porque eu acho que no vídeo do Felca a gente viu a questão das denúncias, o que é exposto, e também a psicóloga falando dos efeitos ali para as crianças, né, o que isso pode trazer, e eu acho que tem outros profissionais também que podem, né, debater sobre isso, por isso que eu
resolvi aí trazer vocês como profissionais. E vendo toda essa repercussão também, eu encontrei na internet um vídeo do pediatra Daniel Becker, que é um pediatra que ele tem bastante atuação nas redes sociais, e eu separei aqui uma frase dele para a gente poder refletir um pouquinho, acho que ajuda bastante, traz um bom caminho, ó. Ele diz no vídeo dele que a adultização implica no encurtamento ou na amputação da infância. Para uma criança pobre, por exemplo, ele diz que a adultização está no trabalho infantil, das meninas que não podem estudar porque tem que ajudar as mães vendendo bala ou cuidando dos mais novos. Na classe média, quando estimulamos o consumo, levamos, por exemplo, os filhos no shopping todo final de semana, em vez de ir a um parque. Ele fala que a infância tem a ver com brincadeira, com interação livre com outras crianças, com fantasia, com imaginação, com liberdade e com descobrir o mundo. Como eu falei então, o pediatra Daniel Becker, eu coloquei até o Instagram dele, que essa fala veio de um vídeo que ele fez sobre esse assunto, sobre a adultização. Aí quem quiser assistir o vídeo inteiro é muito interessante. E essa questão mesmo, da gente, até o que eu tenho como objetivo aqui no podcast, a gente falar de educação, valorizar quem trabalha com educação. E também nunca esquecer dessa questão da infância, da brincadeira, do estar ali. A gente tem as redes sociais, tem os aplicativos, mas sempre tem que estar levando pra rua, pro parque, Não tem outro caminho, Não, é isso mesmo. Criança tem que ser criança, A gente já foi criança um dia, a gente sabe como que é importante o brincar na infância. E isso, da criança não estar ali o tempo inteiro nas telas, dela estar utilizando ali os recursos da natureza, a imaginação dela. Às vezes não tem brinquedo nenhum, ela brinca, imagina. E essa interação com os outros membros da família, naqueles momentos, igual a gente valoriza ali o momento do almoço. Aqui no Brasil a gente valoriza muito o almoço, Lá nos Estados Unidos eles valorizam... Ontem a gente estava falando isso, eles valorizam lá o jantar. Então o momento em família é o jantar. Aqui a gente é mais o almoço. E ter esses momentos em família, ter aquela coisa saudável, Criança tem que ser criança e não ficar colocando algo que já está muito além das capacidades dela, como o Dr. Tiago falou. Eu acho que perfeito essa colocação do pediatra e como é importante a gente seguir pessoas nas redes sociais que tragam conteúdos relevantes como esse. E parar de ficar dando mídia, dando atenção para conteúdos que são totalmente desnecessários e que as redes sociais também consigam, que as inteligências artificiais consigam fazer esse corte aí, porque tem gente que não está dando conta de fazer. É isso, Jana, eu concordo plenamente com a Valéria. A gente precisa parar de dar ibope, precisa parar de assistir essa porcaria desse tipo de vídeo. A gente precisa ser pai, a gente precisa ser mãe. Mães, pais, vocês estão aí, não é pra pôr filho no mundo, não. É pra cuidar da família. Se colocou filho no mundo, é pra cuidar da primeira infância, proteger, dar segurança, porque o reflexo da vida adulta é a sua infância. Aqueles primeiros anos é que trazem aquela confiança que você tem na fase adulta. Aqueles primeiros 7 anos é que vão trazer as suas convicções, Vai trazer se você vai ser um homem que vai querer construir uma família ou fazer uma porcaria dessa igual o Ítalo Santos fez. Se você vai ser uma mãe, se você vai ser uma empresária, uma mulher bem-sucedida, ou uma dona de casa, não importa, mas com princípios, que cuida da família, ou que pelo menos zela por quem cuida, e não que vai para um reality show ou que coloca a filha num reality show, ou que vende as fotos da filha para outros homens. Gente, o que é isso? Então, muito bem posicionado ali o pediatra e acho que é isso. Parar de dar ibope para esse tipo de gente. Ótimo, a gente já está encaminhando aí para o fim do nosso bate-papo. Quem não conhecia vocês, que está acompanhando aqui o nosso Educa Podcast, como que pode entrar em contato, saber um pouquinho mais do trabalho? Valéria? Para acessar o meu Instagram, é @ValériaPachecoCoelho. Vou ficar muito feliz, manda um oi para mim lá. E a gente vai trocar muitas ideias lá e espero colocar conteúdos do bem que tragam leveza, harmonia para o dia a dia das famílias, das mães e dos seguidores que me acompanham lá. Obrigada, Janaína, pela oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço. Dr. Tiago também, quem quiser saber um pouquinho mais de LGPD, inteligência artificial na advocacia, Perfeito. Como é que faz? Quem quiser me seguir nas redes sociais é @TiagoWeiser ou no YouTube @TiagoWeiser Oficial.
eu faço muito conteúdo ali para advogados, mas aí sempre que a gente abre uma janela, a gente pode falar sobre outros temas mais polêmicos também. Eu gosto de me posicionar muito em relação ao que acontece na sociedade e gosto muito de falar de inteligência artificial, não só para advocacia, né? Hoje a gente tem produtos até para advogados, mas eu falo de inteligência artificial como um todo, né? O que é ético, o que não é ético, como que a gente vai lidar com esse novo panorama, com essa inovação toda, né? Que está vindo aí avassaladoramente aí em cima de nós. Ótimo, muito obrigada, viu, pela presença, pelo bate-papo. É sempre bom a gente poder conversar, mesmo assuntos polêmicos que chamaram a nossa atenção, mas a gente falando disso, a gente consegue ajudar a ir para um caminho melhor, né? Exatamente, Janaína. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, muitíssimo obrigado pelo convite. Obrigada também. Obrigada, Janaína. Obrigado, doutor Tiago. Prazer em conhecê-la, Prazer Valéria. foi meu, já vou te seguir. Por favor, eu também. Certo. Eu agradeço também a você que acompanhou mais esse episódio do nosso Educa Podcast. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e até o próximo programa.